Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Lembranças de vidas passadas, né? Que sinais a gente pode procurar perceber de que o nosso sonho não é um mero sonho, né? Mas sim é uma lembrança, na verdade é uma evocação da nossa memória, e uma memória que não é uma memória dessa vida, é uma memória de outras vidas, né? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Bom, dentro da minha experiência como terapeuta, né, eu trabalho já há muitos anos com a terapia de regressão a vidas passadas, e por isso eu tenho contato com muitas pessoas a respeito de experiências espontâneas de vidas passadas, né, lembranças espontâneas de encarnações passadas. E por isso muitas pessoas vêm me contar, principalmente a respeito dos sonhos, né, dos sonhos que elas tiveram e que elas têm uma certa desconfiança de que esse sonho, na verdade, não é meramente um sonho, né? Esse sonho ele evoca uma lembrança de uma vida passada. Não só na minha experiência clínica, né, como em muitos casos que eu já presenciei ao longo desses anos que eu trabalho, né, como também a literatura, né, da terapia de regressão a vidas passadas fala abundantemente a esse respeito, né, como a parapsicologia, como outras formas de conhecimento, né? Todas essas abordagens, né, de conhecimento, elas falam a respeito da possibilidade das pessoas lembrarem das vidas passadas através dos sonhos. Isso não é impossível, isso não é fantasia, isso é real. A quantidade de material que já nos chegou a esse respeito nos demonstra, de uma forma até bastante clara, que é possível sim as pessoas lembrarem de vidas passadas através dos sonhos. E muitas vezes esses sonhos, eles falam a respeito esses sonhos de vidas passadas, né? Eles falam a respeito de situações que estão acontecendo na nossa vida agora, né? Sobre determinadas circunstâncias, sobre determinadas experiências que têm uma relação entre o que você viveu numa vida passada e o que você está vivendo nessa vida atual, né? Então, o sonho de uma vida passada, ele não aparece por acaso, ele não emerge na sua consciência de uma forma arbitrária. Ele vem justamente para te passar uma mensagem, para te explicar alguma coisa, né? Para te mostrar algo que você precisa saber ou até que você precisa aprender a respeito de você mesmo, que isso é o mais comum. Sonhos de vidas passadas podem nos ajudar muito no nosso autoconhecimento, se a gente souber aproveitar essa mensagem, transportando para a vida atual, né? E comparando com aquilo que a gente fez no passado, o que aconteceu no passado e o que acontece hoje na nossa vida. Bom, e como que a gente pode identificar se um sonho é de fato, né, um sonho de vidas passadas, se ele traz memórias de vidas passadas, ou se é um outro tipo de sonho, né? Se é um sonho, por exemplo, de manifestação de desejos, ou outros tipos de sonho, que num vídeo futuro a gente vai falar a respeito dos diversos tipos de sonhos que o ser humano é capaz de ter, né? Mas nesse vídeo, nessa oportunidade, a gente vai se focar nos sonhos de vidas passadas. Então, como que uma pessoa pode identificar, né, de uma forma clara que o seu sonho é, na verdade, uma memória, é uma lembrança, é uma reminiscência de uma vida passada? Existem 6 elementos principais que podem nos ajudar nessa tarefa, né? Que podem nos ajudar a identificar quando um sonho é, na realidade, uma memória, né? Quando ele traz uma memória de um tempo passado, um tempo que já se foi, né? Um tempo que não faz parte mais do tempo da vida atual. Bom, em primeiro lugar, o sonho de uma vida passada, né, o primeiro elemento, é de que ele costuma evocar, o sonho de vida passada, ele costuma evocar um forte conteúdo emocional, né? Ele costuma trazer à tona um conteúdo emocional, né, uma emoção, um sentimento, né, algo que brota dentro de nós, como
né, um sentimento forte, que na verdade não pertence a essa vida, né? Pertence a uma outra existência. Vamos supor que uma pessoa ela sonhe, né, que ela está sendo atacada por cachorros. Vamos usar esse exemplo, né? Uma pessoa ela sonha que ela está sendo atacada por cachorros. E aí nesse sonho ela sente muito medo, né? Ela sente o cachorro, né, realmente atacando ela, e ela sente aquele desespero imenso, né? Ela sente aquela experiência muito forte, a força, né, a intensidade daquela emoção durante o sonho, né? Isso pode ser uma evidência se comparado a outros elementos, né? Esse elemento sozinho ainda não é suficiente para a gente dizer que um sonho é um sonho de vidas passadas. Mas se comparado com os outros elementos que eu vou citar a partir de agora, a gente já pode ter uma ideia, né? A gente já pode ter uma certa confiança de que esse sonho pode ser sim um sonho de vidas passadas, né? E essas emoções elas podem ser positivas ou elas podem ser negativas, né? Pode ser uma experiência assim, de um grande trauma, né? Um medo, né? Pavor, né? Pode ser assim, um grande desespero que a pessoa passou, né? Como por exemplo nesse sonho de ter sido atacado por cachorros, né? Vamos supor que ela ficou presa numa caverna, a caverna desabou, né? E ela morreu lá nesse lugar. Ela pode sentir, né? Ela pode ter a sensação, ter o sentimento de que está presa realmente, né? De que ela ficou naquele local desamparada, né? Que ela não tem para onde ir, que ela não tem como fugir. E isso gera uma sensação, um sentimento terrível nela, quando ela passa pelo sonho e também quando ela lembra dessa situação do sonho, né? E fazendo uma revisão da vida atual, ela percebe que ela nunca passou por isso. Na vida atual, ela nunca viveu essa experiência. Por que essa situação do cachorro ou da caverna, por que isso gera tanta emoção nela, né? Essa emoção gera tanta emoção, né? Justamente porque essa emoção pode não ser da vida atual. Ela pode ser de uma outra vida, né? De uma outra existência, onde de fato isso aconteceu. E onde aquela emoção estava presente dentro de nós de alguma forma, mas estava oculta, estava camuflada, estava esquecida, né? A gente colocou ela ali num baú, né? E quando a gente abriu aquele baú, ela surgiu novamente, veio à tona em toda a sua intensidade. Mas ela existia, estava lá, e o sonho veio evocar novamente, veio reatualizar aquela emoção dentro de nós. Bom, o segundo elemento, né, que a gente pode levar em consideração para identificar se um sonho é ou não uma memória de vidas passadas, é quando o sonho ele segue uma sequência lógica e coerente de acontecimentos, né? Quando ele segue uma sequência lógica, quando as coisas não vão acontecendo de forma desordenada, né? Uma hora acontece uma coisa, depois acontece outra que não tem nada a ver com o que aconteceu antes, depois acontece uma terceira coisa que não tem nada a ver com as outras duas, né? E quando é uma coisa assim impossível também, né? Uma coisa que não faz sentido, que muitas vezes os nossos sonhos, né, interpretados pela mente, eles não fazem assim nenhum sentido na nossa vida prática, na nossa vida objetiva, não tem nenhuma lógica, etc. Os sonhos de vidas passadas, eles não são assim. Eles costumam seguir uma sequência lógica e coerente de acontecimentos, né? Então vamos supor que uma pessoa esteja fugindo de alguém, né? Ela está fugindo, uma mulher está fugindo de um homem, de repente ela entra na floresta, né? Olha para trás, o homem está seguindo ela também, entrou na floresta seguindo ela, de repente ela sobe numa árvore, ela vê lá de cima da árvore o homem procurando ela, né? E ela observando ele lá de cima, de repente o homem olha para cima, vê que ela está lá em cima, ela se desespera, cai, né? Se machuca, o homem vai com uma faca e mata ela, e aí ela acorda, né? Vocês podem perceber que essa história que eu contei agora é uma história que segue uma sequência, né? Uma sequência lógica, uma sequência coerente de acontecimentos que faz todo sentido, né? Isso não é uma história impossível, isso não é uma história onde aconteceu uma coisa, depois aconteceu uma outra, totalmente diferente, né? Por exemplo, eu sonho que eu estou conversando com uma pessoa, aí essa pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver, e de repente eu estou num restaurante com uma outra pessoa, né? Aí de repente eu vejo um parente meu voando, e de repente eu começo a voar também, né? Ou seja, são situações
que não tem assim nenhuma coerência, não tem nenhuma lógica, e elas não seguem uma sequência, né? Uma sequência bem definida de acontecimentos, né? Nossos sonhos, os sonhos que a gente tem de vidas passadas, eles não são assim. Eles seguem quase sempre, né? 99% das vezes eles seguem uma sequência lógica e coerente de acontecimentos, né? Justamente, né? Por que eles seguem essa sequência lógica e coerente? Justamente porque eles são lembranças de algo que de fato aconteceu, né? São lembranças de alguma coisa que a gente viveu mesmo, né? Eles podem evocar um forte conteúdo emocional, como a gente falou agora há pouco, e eles vão seguir uma lógica coerente, né? Uma determinada sequência de acontecimentos que faz todo sentido, né? Que não é algo impossível, que não é algo incoerente, que não é algo que a gente possa dizer que não tem nada a ver, né? Então, os sonhos, eles têm essa característica. Os sonhos de vidas passadas, eles têm essa característica da sequência lógica, né? Bem determinada e coerente de acontecimentos. O terceiro elemento para a gente identificar um sonho de vidas passadas, ele diz que os sonhos, né, quando eles são de vidas passadas, eles se repetem com uma certa frequência, né? Eles têm assim uma repetição, né? Eles podem muitas vezes ficar insistindo, né, em vir à tona na nossa consciência, né? Eles não são algo que aconteceu uma vez, né? A gente sonhou uma vez, depois nunca mais sonhou. Não, sim, isso pode acontecer, mas é raro de acontecer. Geralmente, quando o sonho é de vidas passadas, ele vai se repetindo ao longo do tempo, né? Pode ser durante uma fase da nossa vida, pode se repetir durante um tempo, depois, anos depois, se repetir novamente, depois, anos depois, ele se repetir novamente com uma certa frequência, né? Ou pode ser um sonho que se repita 1, 2, 3, 4 vezes e depois não se repita mais, né? Mas essa característica da repetição do sonho, né, tem tudo a ver com os sonhos de vidas passadas. Por que isso acontece, né? Porque o nosso inconsciente, ele tenta nos transmitir uma mensagem, né? Ele tenta nos transmitir uma mensagem. E essa mensagem, para ela ser bem compreendida, para ela ser bem assimilada, ela precisa ser repetida, né? Ela precisa vir várias vezes, vir à tona várias vezes, até a gente assimilar aquilo e conseguir duas coisas. Uma descarga para aquela situação emocional do sonho e um aprendizado relacionado àquilo, né? Um aprendizado que tem a ver, como eu já disse, que tem a ver com a nossa situação, com as circunstâncias que a gente está vivendo, com as provas que a gente está vivendo na vida atual, né? Então, essa repetição é algo que pode acontecer bastante, né? E muitas pessoas, que eu estou falando agora a esse respeito, muitas pessoas vão identificar nos seus sonhos repetitivos sonhos que provavelmente, né, são de vidas passadas. Outro elemento do sonho de vidas passadas é o de que é impossível, né, quando a gente sonha, quando a gente tem aquele sonho, é impossível a gente conseguir modificar a sua trama, né? Modificar a sua história, fazer qualquer alteração nos acontecimentos que vão se sucedendo, né? Por que isso acontece? Porque, na verdade, é uma memória, né? A gente não pode modificar uma memória. A gente pode reinterpretar aquela memória, né? A gente pode ver aquela memória de uma outra forma, a gente pode distorcer, né? Mas quando o nosso inconsciente nos revela aquela memória, a gente não pode, quando a gente está passando por aquilo dentro de um estado alterado de consciência, a gente não pode modificar aquela trama, porque foi aquilo de fato que ocorreu. A gente pode fazer uma releitura, a gente pode interpretar aquilo, a gente pode distorcer aquele conteúdo, mas não modificar o que aconteceu, né? Então, a gente percebe, né, que muitas vezes nos nossos sonhos, né, nós tomamos consciência de que estamos sonhando e a gente pode fazer coisas diferentes, né? A gente pode, sei lá, procurar uma pessoa no sonho, né? A gente pode tentar viver uma determinada situação que a gente deseja viver, né? Mas nos sonhos de vidas passadas isso não é possível. Os sonhos vão se repetindo, como a gente falou agora, né? E eles vão se repetindo sempre daquela forma, sem que a gente tenha o poder de modificar aquela situação que aconteceu, tá? Então esse é mais um elemento dos sonhos de vidas passadas. Outra característica, né, importante a respeito dos sonhos é que eles são dotados de muito realismo, né? Eles são assim muito reais, né? Eles são experiências que a gente vive, que a gente percebe elas com muita clareza, de forma direta, de forma clara, né? De forma realística mesmo,
né? Então, por exemplo, a gente está andando na rua, no nosso sonho de vidas passadas. A gente sente realmente o nosso pé, né? Nosso pé no chão, a gente sente que a gente está conversando com uma pessoa, a pessoa nos toca, a gente sente o toque, né? A gente olha, por exemplo, para uma casa, a gente vê a casa com muita nitidez, né? Até com bastante detalhes, né? Pessoas que contam, né, os sonhos de vidas passadas, elas relatam esse incrível realismo, né? Que geralmente não acontece em sonhos comuns, né? Os sonhos comuns, às vezes, eles são meio nebulosos, né? Eles não são muito claros, né? A gente não consegue ver muitos detalhes, a gente vê tudo assim de uma forma geral. Mas os sonhos de vidas passadas, eles costumam ser realistas, né? Eles costumam ter essa característica do detalhismo, né? E costumam ter a característica também da sensorialidade, né? Da gente conseguir tocar nas coisas, sentir o toque, né? A visão clara, né? Ter assim uma participação dos nossos sentidos envolvidos, né? Coisa que nos sonhos comuns não acontece, né? Então, o realismo é outro elemento que pode te ajudar a identificar se um sonho é, na verdade, um sonho de vidas passadas ou se é um mero sonho. Um outro elemento também, né, para a gente poder fazer essa identificação das memórias de vidas passadas, né, é a de que durante o sonho a gente pode identificar determinadas pessoas que participam do sonho e que hoje são pessoas da nossa convivência, né? Ou pessoas que a gente já conheceu no passado, ou até pessoas que a gente vai conhecer no futuro, né? Existem pessoas, por exemplo, que têm sonhos com alguém, né? E que depois, essas pessoas, passados alguns anos, né? Elas encontram essas pessoas e identificam que são aquelas pessoas que elas já vêm sonhando há bastante tempo. E elas olham para aquela pessoa e pensam, caramba, esse é o homem, por exemplo, né? Esse é o homem que eu sonhei durante boa parte da minha vida, né? É um homem que fez parte desse meu sonho que se repete, né? Que na verdade é um sonho de vidas passadas, né? Então, podem ser pessoas que a gente vai conhecer no futuro, podem ser pessoas que a gente conheceu no passado, ou podem ser pessoas da nossa convivência atual, amigos ou familiares, né? Ou até inimigos, né? Pessoas que a gente não gosta. Isso também é muito comum, né? Da gente sonhar com pessoas que são inimigas. E aí no sonho, quando a gente olha para a pessoa, a gente tem aquela consciência clara, né? Aquela consciência que vem até a gente, aquela intuição, né? Aquele reconhecimento de que de fato é aquela pessoa, só que vestindo um outro corpo, né? Aí a gente pode ver de duas formas. A gente pode ver com uma aparência muito próxima da aparência atual, ou a gente pode ver como alguém bem diferente, né? Como uma pessoa com um corpo diferente, com uma aparência diferente, uma cultura diferente, até de uma raça diferente, pode ser da raça negra, pode ser um índio, pode ser um japonês, pode ser, né, um oriental, etc, né? Mas o importante é a gente saber que esse reconhecimento, né, da pessoa, que é da nossa convivência, que foi ou que vai ser, ele é possível. E é uma das características, né, uma das formas que a gente pode identificar um sonho de vidas passadas. Bom, o último elemento que a gente vai citar aqui, né, para a gente identificar sonhos de vidas passadas, é o de que os sonhos de vidas passadas, eles podem mostrar determinados cenários, né, eles podem mostrar determinados objetos, eles podem mostrar roupas, né, um vestuário, eles podem mostrar casas, né, eles podem mostrar todas as coisas que a gente vê, todos os objetos, né, que a gente percebe no sonho, como sendo de uma outra época, né? Não são objetos, roupas, né? Pessoas, casas, carruagens, né? Não são da nossa época atual, né? São, por exemplo, você não vai ver num sonho de vidas passadas um carro, né? Uma Mercedes, né? Você geralmente vê objetos que pertencem a uma época muito anterior, né? Que pode ser do século XIX, pode ser do século XV, né? Pode ser até de uma época muito mais antiga, como antes de Cristo, pode ser numa comunidade tribal, né? Pode ser numa comunidade indígena, né? Onde tenha ocas, né? Onde tenha casas de palha, né? Como muito comum em comunidades tribais, né? As guerras, elas podem ter objetos cortantes, né? Enfim, pode ter toda uma série de objetos,
né? Toda uma série de elementos, de cenários, né? E de circunstâncias que a gente não identifique como sendo da época atual, mas que sejam de épocas passadas, de vários séculos passados e de várias culturas diferentes também, né? Então, quando a gente começa a perceber que os objetos que a gente está vendo, né, os cenários, as roupas, as pessoas, não são da época atual, a gente já pode ter uma ideia de que isso, né, de que pode ser uma memória de uma vida passada. Teve uma vez, né, que me chegou um sonho dentre muitos sonhos, né, que já chegaram de vidas passadas. Teve uma moça que disse que sonhava muito com carruagens antigas, né? E parece que ela trabalhava com carruagens, né? E ela identificava quais eram os tipos de carruagem, né? Então ela se via andando num tipo de carruagem, depois ela se via andando em outro tipo de carruagem, né? E ela sabia como montar a carruagem, ela tinha esse conhecimento de forma intuitiva, né? E ela via isso claramente, ela via claramente a carruagem no sonho dela, né? E ela, na vida atual, nunca tinha procurado a esse respeito, nunca tinha visto nada, né, sobre carruagens antigas, e, no entanto, no sonho, aquilo era revelado para ela de uma forma bastante clara, né? De uma forma que ela passava a ter o conhecimento que hoje em dia ela não tinha, ela nunca tinha aprendido a esse respeito, né? Então, os objetos antigos, né, quando eles aparecem, e a gente pode identificar que não é do nosso tempo, da nossa cultura, eles podem também nos dar um sinal, nos trazer uma evidência de que, na verdade, eles são, disso que a gente vê nos sonhos, são memórias de vidas passadas. Bom, os sonhos de vidas passadas, eles são de diversos tipos, né, dos mais variados, né, das mais variadas formas possíveis, né? Eu vou trazer aqui um caso de uma pessoa, né, que está inclusive no nosso texto aqui no nosso blog, de uma pessoa que viu e contou, né, uma vida passada, um sonho de vida passada para a gente, e vamos ver o que ela conta aqui. Ela diz o seguinte: sou psicoterapeuta, né, com formação bem ortodoxa. No entanto, tenho sonhos claros e recorrentes, onde tenho uma linda esposa, era um homem, né, na vida atual, onde tenho uma linda esposa, numa casa, num bosque, ao lado de uma montanha, onde existe um túnel, de onde sempre sai um trem, né? Sempre que tenho esses sonhos, é mais de um, né, já se repetiu várias vezes, sempre que tenho esses sonhos, acordo extremamente feliz. Olha a emoção aí, né, o conteúdo emocional. Acordo extremamente feliz, uma felicidade imensa, mas com muita saudade da mulher do sonho, né? Então a gente vê aí o elemento emocional, o teor emocional muito forte, né, nessa recordação de sonho. Não considero essas lembranças como causas de problemas que posso ter, né, atualmente na vida, mas sim um momento único de vivenciar a felicidade suprema, né? O local é super claro para mim, a casa, a mobília, tudo. O aspecto realístico também da experiência, essa pessoa também conta aqui, nesse caso, né? Ela fala que o local é super claro para mim, a casa, a mobília, tudo, né? Ou seja, ela tinha, sim, visões, né, de detalhes, né, de uma forma assim, bastante realista dessa experiência que ela teve do sonho de vidas passadas, né? Eu trouxe esse caso para vocês porque ele traz vários elementos do que a gente acabou de falar agora, né, para a gente poder identificar um sonho de vidas passadas. E vocês podem perceber que quando essa pessoa fala da emoção, né, do sonho, ela vem uma emoção não de dor, não de desespero, não de angústia, né, não de um sentimento negativo, mas de um sentimento extremamente positivo, né? Tanto que ele define aqui como... ele diz o seguinte: acordo extremamente feliz, uma felicidade imensa, né? E depois ele fala que é um momento único de vivenciar a felicidade suprema, ou seja, essa foi uma vida em que essa pessoa foi extremamente feliz, né? Aliás, existem muitas... As pessoas acham, né, que lembranças de vidas passadas são sempre tristes, né, sempre dolorosas, mas não. Tem algumas vidas, é verdade que não são muitas, né, mas tem algumas vidas passadas que vêm pra gente, que são vidas onde a pessoa foi muito, muito feliz, uma felicidade plena, né, uma felicidade até difícil de escrever em palavras, né, que foi o caso dessa pessoa que me mandou esse relato aqui, né. Então, ele lembra dessa vida passada com muita nostalgia, né, e nesse caso, talvez a nostalgia é que seja o problema, né,
que ele possa ter que enfrentar, que seja a prova dele com relação a essa lembrança de vidas passadas. Porque se você tem muito apego a uma vida passada, isso pode fazer com que você não viva da melhor forma possível, da forma mais intensa possível, a sua vida atual, né? E quando a gente mergulha assim, nessas lembranças de vidas passadas, ou lembranças mesmo da vida atual, a gente pode se perder um pouco na vivência, nas experiências da nossa vida atual, né? Daquilo que a gente tem que fazer hoje, no aqui e agora, que é o momento mais importante que a gente tem na nossa vida. Aliás, quando a gente lembra das vidas passadas, a gente também está no aqui e agora. A gente não volta para o passado, né? A gente simplesmente tem evocado uma lembrança, mas essa lembrança ela é evocada no momento presente, né? Ninguém volta para o passado. A gente nunca sai do momento presente. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver gostado, por favor, dá um like no nosso vídeo, se inscreva. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados e pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram neste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe.